Uma pessoa com fibromialgia, muito mais do que sofrer com as dores, ela sofre com a alma, não é verdade? E eu sei muito bem que uma pessoa com fibromialgia, ela vive eternamente com o sentimento de que ninguém dá atenção devida a ela. É natural, porque quando nós somos terapeutas, eu, por exemplo, há 15 anos, eu lido com pessoas com fibromialgia. O meu primeiro projeto como terapeuta foi um projeto para pessoas com fibromialgia. Lidar com pessoas com fibromialgia está no meu ser. De algum modo eu sinto que faz parte do porquê que eu sou terapeuta. Sabe quando a gente escolhe uma profissão, escolhe uma coisa e não entende o porquê? Porque na minha família não tem absolutamente ninguém com fibromialgia. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa com fibromialgia, mas por ter visto um relato de uma pessoa com fibromialgia na época em que eu estava fazendo a pós-graduação em acupuntura, eu me sensibilizei com aquela pessoa e decidi criar formas ou adaptar formas terapêuticas para aliviar a dor e o sofrimento, principalmente quando eu soube que pelo menos 6 milhões de pessoas sofrem com essa doença terrível no Brasil. E pior do que isso é saber que, embora existam muitos profissionais, existe mesmo, não se sinta só, porque existe muita gente boa e dedicada em resolver. Existem pessoas boas dentro da ciência tentando encontrar os porquês que a fibromialgia acontece, encontrar formas de fazer a pessoa melhorar. E nesses 15 anos, entre estudos para desenvolver técnicas e atendimentos de pessoas com fibromialgia, entre outras coisas, porque a gente acaba lidando, por exemplo, tem uma técnica que eu criei que é chamada de bandagem auricular, que é uma técnica que está crescendo no Brasil inteiro, que é para aliviar dor usando o princípio da auriculoterapia. Ok, aliviar dor, mas as pessoas com fibromialgia, elas não têm dor somente. A dor é uma característica muito forte, mas elas não têm somente a dor. São muitos fatores, são muitos sintomas que a pessoa sente. E por que eu estou falando tudo isso daqui? É para dizer que eu entendo perfeitamente o que você sente e como você se sente. Principalmente sabendo que não existe nada específico ainda para quem tem fibromialgia, ou melhor, não existe nada específico e que realmente funcione. Tudo que existe é paliativo, independente do que você tem. Mas eu preciso te contar uma coisa que pode ser não a solução para o seu caso, porque eu jamais falaria de solução, mas pode ser uma coisa que pode aliviar muito a dor física, emocional, mental e todos os sintomas que você sente. Por quê? A fibromialgia, em caráter de emoção, fatores emocionais, fatores mentais, as pessoas que têm fibromialgia, que a grande maioria são mulheres, pelo menos 98% são mulheres. Já encontrei alguns homens com fibromialgia, mas a grande maioria são mulheres. E existe um padrão. Existe um padrão que é quase 100% das pessoas. Pelo menos na minha prática clínica, isso não é um dado real e oficial. Mas na minha prática clínica, é algo tão perceptível. De todos esses anos, é muito difícil que uma pessoa que tem fibromialgia não tenha um fator emocional muito exacerbado. Se você é profissional que lida com pessoas que são portadoras de fibromialgia, você precisa reconhecer isso, ou você vai identificar isso, que são pessoas que sofrem ou que sofreram com o que eu chamo de abandono. Só que esse abandono não é no sentido literal. Vou explicar o que é o abandono. Para você que tem, presta bastante atenção que esse pode ser o seu caso. E se for o seu caso, eu trago boas notícias para você. Então vamos lá. O que é o abandono? O abandono, a sensação de abandono, ou a percepção de abandono. Vou dar alguns exemplos de alguns clientes meus muito característicos e que podem combinar
com a sua vida. Primeiro exemplo que eu vou dar. Um garoto de 5 anos de idade, ou melhor, o meu cliente, já adulto, quando garoto, com 5 anos de idade, dormia em um beliche, que tem a cama em cima e embaixo. Ele dormia em cima, a irmã embaixo. E a mãe dormia com o quarto fechado. Tinha ar-condicionado no quarto, dormia com o quarto fechado, ele era criança ainda. Uma criança muito medrosa, mas os pais eles eram pessoas mais rígidas e gostavam de que os filhos já amadurecessem rápido. Então a criança ela tinha que, mesmo com medo, mesmo com insegurança, tinham que dormir sozinhas no quarto. Mas um dia, a irmã dele não estava em casa, dormiu na casa de alguém, né, algum parente. E ele estava com medo, queria dormir com a mãe, e a mãe simplesmente disse, não, você vai ter que dormir no seu quarto, ok, eu lhe boto para dormir. E a mãe botou ele para dormir, ele cochilou, mas acordou. Quando ele acordou, ele gritou à mãe, por quê? Tinha um besourinho no quarto. Um besourinho só no quarto, pequenininho, que a gente olha de fora e não é nada, né? Uma criança de 5 anos, um besourinho no quarto pode ser um monstro gigante, né? E naquele dia, aquela criança, ela chamou a mãe e a mãe não atendeu. O sentimento dele no dia ficou marcado para o resto da vida de abandono. Sentimento de abandono. Sentimento de que a mãe não dava a mínima para ele. Sentimento de que ele ficou sozinho quando tinha um monstro no quarto. Isso é uma coisa de criança. Para a gente que olha de fora pode encarar. Olha, se você nunca teve filho, você fala, que besteira, as crianças têm medo. Eu tinha medo quando era criança. Não é verdade? Só que, na percepção daquele garoto, ele se sentiu abandonado, ok? E fatos parecidos a partir desse dia começaram a acontecer. Então, ele se sentia cada vez mais e mais abandonado. É a sensação de abandono. Era um abandono real? Não, né? Pensando conscientemente, é um abandono real? Não. Né? Talvez a educação dos pais. Se está certo ou se está errado, aí é outra história. Mas, olhando o fato. E aconteceu o seguinte, eu trabalhando com ele, né, trabalhando presencialmente, fazendo a reprogramação mental, entendendo de onde surgiu a doença, qual a origem da doença, né, porque é uma doença psicossomática, ou seja, psicossomático, que tem a ver com o psicológico e que os sintomas eles se exacerbam, ficam muito mais fortes, ou seja, é algo que não é a mente que cria, é o cérebro que cria. Né? Abrindo só um parêntese aqui para você entender. Então, é uma doença psicossomática, não deixa de ser. Né? É considerada como uma doença reumatológica, mas é uma doença psicossomática. Os sintomas eles se exacerbam com base na configuração mental, cerebral, emocional. Então, essa criança... estava se sentindo abandonado ali e aquilo aumentou, né? Ele não ficou doente ali, necessariamente. Só que o que acontece? Vem depois e ele pega aquela doença chamada papeira, né? Que desce aqui o caroço e tal. E aí, obviamente, aquela criança que estava se sentindo abandonada com uma sequência de dias, com aquele sentimento, ela precisou de atenção total da família. Então ele teve esse problema, ok? Quando teve atenção, ele se sentiu extremamente feliz e confortável. Como que a gente sabe disso? Que quando fazemos uma espécie de regressão, né, para aquela pessoa vivenciar momentos da infância que foram traumáticos para resolver os problemas, aquela criança relata como um dos momentos que ele se sentiu mais abraçado pela família foram nos momentos de doença. Aí você começa a entender, você é uma pessoa que tem fibromialgia, opa, presta atenção. Eu, criança, às vezes eu nem lembro que eu tinha 2 anos, 3 anos de idade, poderia estar passando por um processo no qual eu me sentia abandonada. Mas quando eu quebrei um braço, uma perna, um dedo, caí, tive uma doença, catapora, papeira, qualquer outra coisa, dengue, né, sarampo, coisas de criança de tempos atrás, né? O conforto vinha
no momento da doença. Então a doença para o cérebro foi considerada uma coisa maravilhosa, ou seja, para a dor e a dependência emocional, o sofrimento emocional, a doença foi a solução. Então, quando você pega e vai investigar como funciona a mente e de onde vem os problemas das pessoas que acabam tendo manifestação do que a gente chama de fibromialgia, nós conseguimos enxergar, e por isso que a terapia integrativa é tão importante, porque a psicologia em si, né, ela trabalha de forma consciente. Então você trabalha o tempo todo refletindo. Mas a verdade é que nem sempre, de maneira consciente, nós temos clareza de acontecimentos como esse. É fácil você entender isso? Que aquela criança se sentia abandonada e quando ela sofria com abandono, as pessoas não percebiam, não prestavam atenção, e quando ela ficava doente, ela tinha uma melhoria. Melhoria daquele sintoma. A doença era o mínimo, não era nada. A dependência emocional era maior, o sofrimento era maior. Então, na doença, o cérebro entendeu o padrão. Opa, eu fiquei melhor doente. E aí o que acontece? Quando a pessoa fica boa daquela doença, ela volta a sentir todos os sintomas do abandono. Quando ela volta a sentir todos os sintomas do abandono, o cérebro já entendeu o padrão. E ele faz o quê? Para qualquer tipo de probleminha pequeno que a pessoa tenha, ele exacerba automaticamente. O cérebro tem essa capacidade de somatizar, de fazer com que aquilo cresça, seja maior em termos de percepção. E aí, quando a pessoa fica doente novamente, ela tem atenção de novo. E esse ciclo vai se repetindo ao longo da vida. Chega um momento que a pessoa amadurece, né? Depois dos 18, 19 anos, tem pessoas que já vão manifestar mais velhas, que amadurece, aquele sentimento tá tão forte de ainda, ela não se resolveu, né? Perdura. São pessoas que têm uma característica, você aí agora pode ser duro ouvir isso, talvez você já tenha ouvido de alguém, são pessoas que se ofendem com tudo. Inclusive, se esse vídeo tivesse no YouTube ou tivesse no Instagram, qualquer lugar, algumas pessoas iriam se ofender, se sentir ofendidas com o que eu estou falando aqui, que eu estou explicando algo muito sério e muito importante para que as pessoas que têm fibromialgia tenham consciência, mas certamente muitas pessoas iriam se sentir ofendidas e abandonadas por mim, inclusive. Por quê? Porque esse é um padrão que se repete, esse é um padrão que tende a se repetir. E não é você mentalmente que controla. Como as pessoas dizem, a dor é da sua cabeça. Relaxe, que vai melhorar. Não é verdade? Você ouve isso sempre. Você ouve, você diz assim, eu tô com dor 10 agora. De 0 a 10, quanto é que tá a sua dor? 10. Aí a pessoa olha, 10. Ou seja, é a sua percepção de dor e o que o outro não consegue perceber, o que você está sentindo, ela debocha da sua cara. Ela acha que você simplesmente está mentindo sobre aquilo. Mas você está sentindo. E eu sei que você está sentindo. Agora, você está sentindo, aí por que você está sentindo? Aí você precisa entender. Não é uma condição mental de você estar focando na dor. Não é você que está focando na dor. Infelizmente, o seu cérebro, nesse caso, querendo fazer um bem a você, lhe consolar e fazer com que você tivesse uma carga menor daquele tipo de substância que se exacerba quando você tem uma dependência emocional, automaticamente ele cria um padrão de doença. Uma doença que muitas vezes nem é identificada. Ou seja, ele cria um padrão no qual apenas a percepção de dor é aumentada, né? Tem casos que vão piorando. Por quê? Porque imagina, por que você piora tanto e por que os sintomas eles aumentam tanto, né? Então, começa com a dor em algumas partes do corpo, aí com essas dores
você começa a sofrer, obviamente, né? Seu perfil fisiológico começa a mudar, porque dor gera estresse, então o estresse muda tudo, não é verdade? Faz você se sentir mal, pensar... O estresse muda completamente todo o seu comportamento. Então, o estresse gera ali uma liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol exacerbada. Então, você tende a ficar muito mais reativo, tende a ficar muito mais estressado, tende a ficar muito mais uma pessoa que está mal. E o estar mal gera resultados na vida ruins. Comprometimento com as relações, né? Gera insatisfação com o trabalho, gera briga com pessoas próximas, pessoas do trabalho, e isso vai virando uma bola de neve. O estresse acaba lhe deixando mais tenso, essa tensão gera mais dor, né? A dor gera mais estresse, e aí vem bola de neve, você entra num ciclo de autodestruição. E a doença nada mais é do que isso. A manifestação da fibromialgia nada mais é do que isso, né? E a origem do problema, não vou dizer que em 100% das pessoas, é uma origem emocional causada por uma sensação de abandono ou traumas, né? Traumas, uma perda de alguém da família que dá a sensação de abandono, um trauma de ter tido um acidente, ter passado por um acidente, não é verdade? Trauma de, sei lá, ter perdido um filho, tem de tudo. Mas a gente percebe que o padrão é exatamente esse. Em algum momento da minha vida, antes de ter a doença, da doença se manifestar, né? Eu passei por isso, por um abalo emocional muito grande. E esse abalo emocional, a pessoa acabou não conseguindo se reorganizar em termos de conexões neurais de verdade. É físico, é no seu cérebro. Tá lá, guardado fisicamente, é um padrão. Então, se eu estou me sentindo abandonado, eu vou sentir dor. E tem alguma coisa pior do que você sentir dor o tempo todo? O que é que acontece quando você sente o dor o tempo todo? Você sente a necessidade de que o outro lhe dê um carinho, não é verdade? Ou seja, é um ciclo vicioso. Eu sinto dor o tempo todo. O fato de eu sentir dor, eu quero que as pessoas me entendam, me compreendam. Eu me sinto só. Me sinto incompreendido. E o que é que acontece? Quando eu me sinto incompreendido, automaticamente as pessoas... As pessoas não, né? Eu, que me sinto incompreendido, meu cérebro vai acabar respondendo num formato pior de sofrimento. Para ver, inclusive, se eu fico acamado. Porque se eu tiver acamado, aí com certeza eu vou conseguir aquele afago, aquele carinho ou aquela atenção. Seja das pessoas, de pessoas específicas, ou seja de todas as pessoas, do médico, né? Não é incomum as pessoas relatarem assim, eu me sinto abandonado até pelos médicos. Porque eu tô lá, chego às vezes no pronto-socorro e o pessoal debocha. Só taca de morfina e me manda para casa e ninguém se preocupa de saber como é que tá a minha dor, se tá sentindo. Eu digo que eu tô sofrendo, que tá ruim, e as pessoas dizem que não tem mais o que fazer. Então, esse ciclo vicioso, ele não vai melhorar unicamente com remédios nem com os tratamentos que possivelmente você está fazendo. Você precisa acrescentar, não é substituir, você precisa acrescentar. Infelizmente, mais uma coisa, né? E o que é essa coisa? Que basicamente é o que eu faço, só que infelizmente eu não tenho braço, não tenho cabeça e não tenho emocional, porque eu sou empata, extremamente empata. Ou seja, eu não consigo atender 2 pessoas com fibromialgia em um dia, presencialmente, nem online. Não consigo. Por quê? Porque é como se eu tivesse sido atropelado. Basicamente, eu começo a sentir o que as pessoas sentem quando eu atendo. Ou seja, porque eu me sensibilizo demais, o meu cérebro acaba criando uma espécie de conexão
na qual eu acabo muito exausto e eu não consigo fazer o meu trabalho direito com isso. Então, mais uma vez, eu sei o que você está passando, porque se eu só somatizando já me sinto exausto, imagine a pessoa que passa pelo problema. Então, eu sei exatamente o que eu estou falando e o bom disso é que eu sei exatamente como melhorar grande parte da sua dependência emocional sem que você precise ser atendido por mim, sem que você precise ficar fazendo tratamentos absurdos e caros e sem resolver. Também gostaria que você entendesse que isso aqui não é uma promessa de cura para você, jamais. Eu sou terapeuta, sei muito bem da responsabilidade que é estar aqui nessa posição, sei muito bem da responsabilidade que é falar para uma pessoa que ela vai melhorar ou não. Então não estou aqui para te prometer absolutamente nada, mas eu estou aqui para dizer que há esperança para aqueles que decidem tentar algo novo, algo que vai além dos tratamentos para aliviar a dor. Ou além dos tratamentos para a depressão, por exemplo, que ela vem acompanhada. Ou para os problemas de visão. Mas é um processo de tratamento emocional, mental e da alma. E quando eu falo alma, é porque eu sei que dói na alma, né? Não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com religião nenhuma. Zero. É zero religião. Tudo bem que se você tiver a sua religião e tem a sua fé e você quiser usar o processo que eu vou te disponibilizar aqui juntamente com a sua fé, melhor. Sabe por quê? A fé faz com que você extraia o melhor que seu corpo, que a natureza pode dar. Ou seja, pela fé, milagres podem acontecer. Então, se você quiser encarar isso como fé, eu super apoio. Eu super apoio. Não tem aliado mais forte para você nesse momento do que a fé. A fé de que já está curada, a fé que já está boa. Ok? Então, depois de explicar tudo isso, espero que você já tenha entendido o quanto que eu entendo do funcionamento da mente e das emoções de pessoas como você, que sofrem com fibromialgia. Eu quero te fazer um convite, que é o seguinte: tentando, querendo, desejando fazer com que a terapia que eu faço e que eu vejo pessoas melhorarem consideravelmente em todos os fatores que envolvem a fibromialgia, depois de passarem por algumas sessões de reprogramação mental e reprogramação emocional, que obviamente eu faço presencialmente, né? Mas eu consegui fazer com que essa reprogramação, essas técnicas que eu utilizo, pudessem estar disponíveis para as pessoas com fibromialgia de um modo mais acessível, mais fácil, mais prático, menos trabalhoso, menos doloroso. Ou seja, é prazeroso e eficaz. Então, aqui embaixo tem um formulário e eu vou explicar. Não vai clicando agora não que eu vou te explicar. Paciência, porque a sua saúde é importante. Preenchendo esse formulário de perguntas simples, eu vou te mandar um áudio mesmo. Um áudio parecido com aquelas meditações guiadas para dormir, para relaxar. Parece, mas não é uma meditação guiada, ok? O que eu uso no áudio são técnicas das mais valiosas técnicas que existem hoje e que já tem comprovação de reprogramação mental, de hipnose clínica, né? Não é hipnose daquela de palhaçada que o povo faz e acaba com a eficácia da hipnose. Tem uma técnica chamada EMDR que é preciso para poder fazer uma estimulação bilateral do cérebro para reconfigurar as conexões neurais. Ou seja, esse áudio é um áudio capaz de gerar alterações emocionais significativas. E essas alterações emocionais, elas vão
dessensibilizar emoções que estão relacionadas com o abandono. Dessensibilizar significa diminuir, ou seja, nós vamos extrair de você, vamos fazer você sentir aquela sensação. No momento que você está sentindo a sensação de abandono, nós vamos introduzindo padrões diferentes de pensamento, de entendimento, para diminuir essa carga emocional de sensação de abandono. Porque é ela que está gerando a maior parte do seu problema. Essa sensação de abandono mal resolvida do passado. Então, dessensibilizando ela e construindo novos padrões de pensamentos, vão acontecer mudanças reais no seu cérebro, conexões neurais diferentes, porque a gente está tendo conexão neural o tempo todo. Então o áudio tem essa capacidade. E por quê? Porque as emoções, esse jogo de emoções, as emoções elas só acontecem por conta de uma coisa chamada neurotransmissores, que são hormônios carreadores de informação. Então, no momento em que o áudio vai fazer com que você tenha emoções que passem de uma emoção negativa e faz uma transição para uma emoção positiva, depois uma negativa para uma positiva, que vai orientar você para fazer determinados movimentos mentais de um lado para o outro, ou seja, tudo isso é a combinação de técnicas, e essa combinação de técnicas vai gerar alteração de estados emocionais. Então, enquanto você estiver ouvindo o áudio, você vai estar sentindo sensações, emoções, pode chorar, pode sorrir, pode sentir alívio, certo? E nós vamos ocasionar uma mudança de estado mental e de consciência, ou seja, de como você enxerga a questão do abandono. É isso que o áudio faz. Só que o áudio que eu vou te dar, ele é um áudio que é genérico. O que é um áudio genérico? É um áudio que é feito para qualquer pessoa, ok? Então, é um áudio que você vai basicamente experimentar e já é um áudio de validação. Então, eu sempre faço isso, ou seja, chega uma pessoa para ser atendida por mim, na primeira sessão, né? Então, a sessão de experimentação, de conversa, de anamnese, eu já faço um processo parecido para saber se a pessoa vai ter boa resposta com aquele tratamento. Então, a gente está falando aqui de um tratamento, ok? O tratamento, ele acontece em formato de áudio. Só que esse tratamento, obviamente, é um tratamento pago. Por quê? Porque eu vou precisar fazer personalizado para você. Mas eu não quero que você chegue e pague algo que não vai fazer sentido. Então, por conta disso, você vai ouvir esse áudio. Na verdade, eu nem falo ouvir. Você vai vivenciar esse áudio com as devidas instruções, que é um genérico, ou seja, é feito para todo mundo que tem fibromialgia, certo? Então, não é específico, ou seja, ele não vai tocar em problemas específicos para você. Ele vai tocar em problemas gerais para quem sofre com fibromialgia. Ou seja, então esse padrão no qual, por exemplo, que se repete de pessoas que se sentiam abandonadas e depois o cérebro percebeu que na dor ela tem atenção, então esse padrão é comum. É muito comum. Então, nesse áudio genérico, nós já abordamos esse comportamento padrão. Abordamos outros comportamentos também. Então, nós fazemos isso com esse áudio. E esse áudio é de experimentação. Então, o que vai acontecer? Ele é gratuito, né? Esse áudio de experimentação é gratuito. Então, basta você solicitar aqui, é só preencher um formulário rápido, bem rápido, responder algumas questões para a gente saber se você se enquadra, né? Se não se enquadrar, o nosso sistema já diz automaticamente, olha, é melhor procurar um médico primeiro, para ter o diagnóstico correto, por exemplo, certo? Então, você vai se enquadrar para receber esse áudio, que é um áudio de tratamento, então é uma coisa séria. E caso você sinta essas emoções, caso o áudio gere alguma mudança de percepção de dor, de melhoria emocional,
de relaxamento, melhorar o seu sono. Tem pessoas que têm melhoria na visão, por exemplo. Se o áudio genérico gerar uma alteração em você, que você percebe que aquilo é para você, aí você vai chamar a nossa equipe. Por quê? Porque o pessoal vai te dar as instruções, ou o nosso sistema vai te dar as instruções para você pedir o seu áudio, ou melhor, o seu primeiro áudio de um tratamento. Então, por quê? Porque é um tratamento. Então, cada pessoa vai precisar, né, de um tempo. Né? Então, você vai precisar fazer o tratamento. Tem gente que pode precisar de fazer o tratamento a vida inteira, assim como tomar remédio a vida inteira. Né? Mas, primeiro você precisa ouvir esse áudio, experimentar e perceber se aquilo ali lhe impactou. Por quê? Porque se esse áudio genérico, que é feito para qualquer pessoa, lhe impactar e gerar algum resultado de diferenciação, de melhoria emocional ou física, é sinal de que um áudio personalizado, um tratamento personalizado para você, vai fazer você ter melhorias consideráveis. E aí é que pode ser a chave para um grande avanço na sua vida e, quem sabe, se Deus quiser, você ter crises assim de ano em ano, já para melhorar, ou que tenha de 3 em 3 anos. Isso não é uma promessa. Cada corpo reage de uma forma, cada indivíduo reage de uma forma. Quando eu faço presencialmente é outra história, obviamente. Mas, por exemplo, presencialmente eu só atendo na minha cidade, que é em Feira de Santana, na Bahia. Então, eu não estou disposto a ir atender em outros lugares. Um atendimento comigo, uma sessão comigo, hoje dessa terapia, custa R$ 1.800. Por quê? Porque custa a minha saúde. Então, ela não pode ser barata, porque eu jamais conseguiria fazer, mas ela precisa existir. E o fato dela existir e não ser barata, que eu consegui trazer isso agora de uma maneira que pode ser acessível para você. Fazer o áudio também personalizado, apesar de que eu gostaria muito que fosse muito barato, até de graça talvez, mas infelizmente depende do meu trabalho ainda. Não tem jeito. Quando você solicita o seu áudio personalizado, caso você passe por todo esse processo, eu preciso analisar as respostas, entender o seu caso, identificar os padrões, construir todo o texto para o texto ele ser transformado em um áudio, e ainda o áudio ele tem que ser feito de maneira personalizada com a introdução das configurações. Por exemplo, configuração de sons de frequência do lado esquerdo para o lado direito, do áudio mesmo, né? Os efeitos sonoros que são necessários, a narração. Então, assim, não é algo que é baratinho também, sabe? Não vou prometer isso para você, certo? Por quê? Porque é um serviço, não é um produto que você compra, é um serviço, é praticamente uma forma de você ser atendido por mim com a técnica que eu desenvolvi, de uma maneira que não precisa você ficar vindo aqui nem pagar caro para ser atendido pessoalmente. É uma maneira que você vai ter todo dia a sua sessão, porque o áudio ele é feito para você ouvir sequencialmente, certo? Então você vai receber todas as suas instruções todo dia, ou seja, vai fazer parte da sua vida até que as coisas venham a melhorar, ou seja, essa reprogramação mental, emocional, né? Ela não acontece da noite pro dia. Não é porque você ouviu o áudio uma vez que você vai melhorar 100% e vai ficar boa e tá livre. Não é assim, certo? É um processo gradual. O seu cérebro, literalmente, ele precisa ir sendo convencido de mudar esse padrão. Então, é algo que é preciso ser feito de forma minuciosa. Então, querendo ou não, serei eu que estarei analisando o seu caso, né? E estarei criando ali. Então, se tiver lista de espera para pedir, por favor, nos perdoe. Infelizmente, eu sou professor de terapias integrativas.
Eu já criei essa técnica e já ensinei para os terapeutas, mas infelizmente eu não consegui selecionar um dos meus alunos que ficasse realmente capaz de gerenciar tratamentos eficazes. Por quê? Porque o diagnóstico, ou seja, a percepção, exige muito mais estudo do que saber a técnica. Então é preciso conhecer o ser humano, é preciso conhecer as pessoas com fibromialgia, ou seja, os padrões que acontecem. E infelizmente eu ainda não consegui montar uma equipe de profissionais capazes e que eu possa depositar a vida de vocês, a esperança de vocês, o sofrimento nas pessoas. Infelizmente, eu ainda estou sozinho nessa briga. Espero que com a expansão, crescimento, resultado, terapeutas com capacidade, terapeutas bons, eles venham sendo aderidos a esse projeto e que a gente consiga, por que não, melhorar muito a qualidade de vida de pessoas que têm fibromialgia, porque tratamentos para aliviar dor, controlar dor, até tem, mas o problema em si ele não está sendo resolvido, né? E nós precisamos de avançar nessas áreas, ok? Então, tá dado o recado, perdão pelo áudio muito grande, pelo vídeo muito grande, eu realmente estou aqui para explicar o máximo para que você entenda, compreenda como que esse negócio funciona e por que ele pode melhorar a sua vida. Então, se você tem interesse, tem fibromialgia, quer pegar o áudio gratuito, lembrando, esse áudio gratuito genérico, ele já é feito para gerar algumas alterações, então você pode estar utilizando ele, certo? Só que se você tiver resultados, você já sabe. Olha, isso aqui vale a pena eu investir, vou fazer esse tratamento, né, com Danvale, vou pedir o meu áudio que é específico para mim, ou seja, vai ser um áudio que vai ser com o seu nome, as pessoas que você ama, com os casos que você relatar que fazem parte da sua vida, que são emocionalmente fortes. Ou seja, é um tratamento e só não é idêntico ao presencial que eu faço, porque vai ser em formato de áudio, né? Vai ser entregue para você um áudio extremamente personalizado, ou seja, ele é feito única e exclusivamente para você, com todos os elementos que envolvem a sua vida, certo? As pessoas, tudo aquilo que você relatar na anamnese, no formulário de solicitação do áudio personalizado, que é diferente desse formulário aqui. Esse é muito mais simples, tá bom? Então é isso, preenche aqui embaixo e a gente se vê aí, a gente vai se falando aí, tá bom? Deus te abençoe a sua vida e que sua vida seja muito melhor.